Boa tarde, gente. Graça e paz a todos, ou paz do Senhor. Amém? Meu nome é Evandro, eu estou me apresentando aqui, para quem não me conhece. Sirvo ao Deus Altíssimo, servo do Senhor, Deus que criou os céus e a terra, e que, pela sua infinita misericórdia, nos alcançou, queridos. Conforme a sua palavra diz, que a graça de Deus nos alcançou. Amém, queridos? E eu louvo a esse Deus, eu bendigo a esse Deus que recentemente nós tivemos aí, né, o Natal, né, quando marca o nascimento de Jesus. Embora nós não comemoramos pelo calendário judaico, né, mas é uma questão a ser debatida lá na frente, né? Nós nos guiamos pelo calendário romano, mas mesmo assim, queridos, eu agradeço a Deus, porque Natal passou, relembramos um momento, né? Posso assim dizer, histórico, um momento esse onde Deus, na sua infinita misericórdia, enviou o seu Filho para morrer numa morte de cruz. E hoje está aqui eu, você, o irmão Evandro, você, que é a igreja do Senhor Jesus, adorando ao Deus dos céus. Eu quero, antes de expressar ou relatar algo a respeito ou concernente algo do reino, eu quero deixar aqui para nossa meditação no livro de Neemias, queridos. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra aí o livro de Neemias, Neemias capítulo 4, versículo 19, amém? Neemias 4, 19, que diz assim: E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. Amém? Guarda aí essa palavra aí, longe uns dos outros. Nós vemos aqui um relato, a passagem de Neemias. Os irmãos são sabedores, né? Sei que muitos virão esse vídeo aí, alguns leigos, alguns conhecedores da palavra. E para fazer uma recapitulação a respeito daqui de Neemias, nós vamos entender que Neemias estava bem distante da sua terra, né? Ele era servo do rei Artaxerxes, mas Neemias ele soube do estado de Jerusalém. Amém, queridos? Jerusalém que foi invadida, Jerusalém que teve muros derrubados ou derribados, portas queimadas. Mas Neemias ele ouviu de longe o estado de Jerusalém. E nós entendemos aqui que Neemias ele colocou um propósito diante de Deus. Neemias ele pediu cartas ao rei Artaxerxes para ir edificar os muros de Jerusalém, restaurar os muros, né? Se a gente vai entender, naquela época algumas cidades eram rodeadas por muros, né? Muros que inibiam a entrada de inimigos. Isso é uma outra questão que a gente vai ver lá na frente. Mas eu quero trazer uma palavra para você nesta tarde, tá? Você que é cristão, você que serve ao Senhor, você que está aí por trás dessa tela aí, escutando e vendo esse áudio aí, eu acredito que o áudio vai sair bem, né? Acredito que os irmãos vão me entender bem. Mas eu quero trazer nessa tarde para você, queridos, uma palavra da parte de Deus. Alguns dias atrás, eu posso assim dizer, alguns anos atrás, eu estava participando de uma cruzada evangélica aqui, quando eu moro aqui em Dois Unidos, Recife, né? Estado de Pernambuco. Com muito orgulho, sou recifense, sou nordestino, sirvo ao Senhor há mais ou menos 25 anos. Foi a maior decisão da minha vida de estar servindo ao Senhor Jesus. No dia 11 de abril de 2018 vai fazer
25 anos que eu aceitei Jesus e não me arrependo. Tenho servido ao Senhor com singeleza de coração, em alegria. E durante toda essa jornada eu tenho observado, queridos, algumas coisas dentro do meio cristão. Eu quero trazer aqui algo que tem me incomodado, posso assim dizer. Quando, alguns anos atrás, eu participei de uma cruzada aqui em Estados Unidos. Uma cruzada evangelística, vocês irmãos sabem, né? Proclamar a palavra, né? Trios elétricos, né? E uma serva do Senhor, não vou citar o nome, né? Porque não convém. Ela trouxe uma palavra bem interessante e que me chamou a atenção, né? Ela pediu oração. Nós estávamos reunidos aqui no terminal de Estados Unidos. Ela disse assim: amados, orem por mim. Eu estou aqui com a cara e a coragem. E eu tomei assim um susto, né? Eu digo, o que essa irmã quer dizer? Ele disse: olha, irmãos, eu estou aqui porque Deus colocou no meu coração de fazer esse trabalho para que vidas fossem alcançadas, para que vidas fossem evangelizadas. Mas eu estou aqui com a cara e a coragem. E ela disse mais: se eu for presa, orem por mim. Aí aquilo ali aguçou a minha curiosidade. Eu disse: o que é que ela está querendo dizer? Ela disse: olha, para fazer esse tipo de trabalho aqui, eu mandei ofícios. Acredito que ela vai ver esse vídeo, né? E ela vai saber que é com ela, né? Que dela que eu estou falando, né? Mulher de Deus. Ela disse: eu mandei ofícios para a prefeitura do Recife para interditar a área aqui. Policiamento é necessário. Uma ambulância é necessário, por ser um evento de grande porte. Policiamento, a CTTU interditar a área e uma ambulância. E ela disse assim: eu fui negada. E olhe que eu sou vereadora. Na época ela era vereadora, hoje ela é, se não me falha a memória, deputada estadual. Mulher de Deus. E ela disse assim: eu fui negada. Eu estou aqui com a cara e a coragem. E ela fez assim na época: e olhe que eu sou vereadora, na época. Mas infelizmente, queridos, ela falou assim: o que está acontecendo é isso. É impressionante como as pessoas não evangélicas se unem. Aí eu fiquei curioso assim, porque na prefeitura do Recife tem um trabalho aqui, um evento aqui no nosso bairro de Estados Unidos, todo ano, chamado de a Marcha da Adversidade. Não tenho nada contra, né? Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas vocês vão entender o que eu estou querendo frisar aqui. E nessa Marcha da Diversidade, segundo a nossa irmã, ela disse: é impressionante como eles se unem. Mas nós que somos igreja, nós não nos unimos. E aquilo ali já me interessou, né? Porque para um trabalho desse, queridos, no mínimo, era para as igrejas fecharem as suas portas e darem apoio a esse trabalho. Mas infelizmente, as igrejas não se unem. Para eu fazer esse trabalho, eu vim aqui na igreja aqui do bairro, falei com o presbítero, também não vou falar o nome, nem o nome da denominação. Presbítero, vocês vão ter algum trabalho aqui no Terminal dos Unidos? Não, irmã, a gente vai fazer um culto de oração, é porta fechada. É porque nós queremos fazer um culto evangelístico, né? Ele fez: pode fazer, irmã, é para o Senhor. Foi feito o evento e eu observando ali, queridos, o poder de Deus caiu, vidas foram transformadas, vidas foram libertas. E eu observei ali, queridos, que ninguém que fazia parte dessa igreja, ao terminar o culto, se juntava ao povo de Deus ali. Eu disse: meu Deus, como é que é isso? Alguns gatos pingados ficavam no meio da multidão, acredito eu, escondidos.
Porque se forem vistos, alguém entrega, né? E podem ser disciplinados. Eu disse, meu Deus, como é que esse povo diz que vai para o céu? Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo. Esse povo diz que vai para o céu. Que céu é esse que esse povo diz que vai? Mas eu estou falando aqui, querido, não é apenas de uma denominação, não. Os irmãos podem até deduzir qual seja a denominação. Mas eu não estou aqui falando apenas de uma denominação. O que eu estou querendo trazer através desse vídeo é uma realidade. Nós lemos aqui em Neemias, grande e extensa é a obra, Neemias 4:19, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. Então eu quero trazer uma palavra aqui para você, uma palavra de despertamento. Você que não tem se unido com o povo de Deus, você que diz que vai para o céu, saúda os irmãos com a paz, mas na prática é outra coisa. Eu fiquei muito sensibilizado, queridos, com aquela situação. Se é verdade, como é que um povo se diz que vai para o céu, não se une? Ah, irmão, mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós podemos mudar esse quadro. Nós podemos mudar essa situação. Queridos, nós estamos aqui trazendo essa palavra. Eu estou aqui trazendo essa palavra. Estou recebendo essa palavra. Precisamos nos despertar. Muitas vezes nós falamos de um Deus que vive, que é, que faz e acontece, e Ele é tudo isso, e Ele é infinitamente mais, e faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, mas nós não nos unimos. Deixa eu abrir um parêntese aqui, tá? Essa palavra que eu estou trazendo aqui, não são para todos os crentes, não. Não é para todos os cristãos, não. São para aqueles religiosos, os cultos, cheios de suas formalidades, pregam a fé, mas às vezes negam a eficácia. Que às vezes vê um irmãozinho de bermuda ou com a camiseta, não saúda com a paz, mas se vê com a calça comprida, saúda com a paz. Eu não estou falando aqui a questão de santidade, não. Isso é um outro assunto. Mas o que eu estou querendo trazer aqui, queridos, é uma realidade que nós temos vivenciado nos nossos dias. Nós sabemos que Jesus está às portas. Nós sabemos que o Evangelho está sendo proclamado. A palavra se cumpriu, algumas profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Você sabia que um dos motivos pelos quais Jesus ainda não veio é por falta de união entre as igrejas? O povo que se diz crente não se une. O povo que se diz cristão, o povo que diz que vai para o céu, não se une. Como se lá tivesse a rua tal, da igreja tal, a rua tal. No céu, ó, essa rua aqui é a rua da igreja tal. Essa outra rua aqui é a rua da igreja tal. Nada disso, queridos. A Bíblia diz que haverá um só rebanho, um só pastor. Mas que, infelizmente, cristãos que dizem ser salvos em Cristo Jesus fazem acepção. Estão divididos. E nesse culto evangelístico, queridos, que eu presenciei, ela deu oportunidade para a filha dela, que passou um tempo, né? Acredito que os irmãos já vão dizer quem seja. Passou um tempo na África. E a filha dela contou um testemunho. Você sabe que na África e outros países lá, né, do continente africano, há uma perseguição pelos cristãos. E para quem prega esta palavra. E a filha dela disse, olha irmãos, lá é impressionante como os cristãos se unem. Ela disse que certa feita
Alguns se reuniram, irmão, você faz parte de que igreja? Olha, eu sou da igreja tal, eu sou da Assembleia, eu sou da Batista, eu sou da Quadrangular, eu sou do Nazareno, eu sou da Universal, eu sou presbiteriano. Vem, irmãos, e se unem para cultuar o Deus dos céus. Aí eu pergunto, será que Deus vai permitir uma perseguição no Brasil para ver se os crentes se unem? Como é que é isso? Eu não acredito que Deus vai permitir uma perseguição no Brasil para ver se os crentes se unem. Mas infelizmente, queridos, é isso que está acontecendo. Os crentes que se dizem que vão para o céu não se unem. Outra vez eu interpelei um certo pastor e alguns líderes. Não vou citar o nome, claro, por questão de ética. E eu falei para ele, eu disse, olha, por que você não visita tal igreja? Ele disse, não, mas eu já fui lá para pregar. E como eu tenho uma certa afinidade com esse pastor, uma certa liberdade, eu disse a ele, pastor, o seu problema é esse. Você só vai para aquela igreja quando é para pregar. Vá para ficar sentado no banco. Vá para aprender. Mas infelizmente, queridos, é isso. Líderes, eu não estou aqui fazendo apologia à rebelião a líderes, nada disso. Pelo amor de Deus, que eu não venha a ser mal interpretados, mas infelizmente tem líderes que, a começar por eles, não se unem. Olha, queridos, eu não tenho um chamado para ser pastor, não. O meu chamado é outro. Mas se eu fosse e tivesse o chamado para ser pastor, eu colocaria no bolso muitos líderes, porque tem que começar por mim, como eu disse a esse pastor. Vá para a igreja de fulano, vá para a igreja de ciclano e de beltrano, mesmo sem pregar. Vá de sandália mesmo, pastor. Vá lá para ficar sentadinho no banco. Mas muitos querem estar no palco, os holofotes, né, para ele. Infelizmente é isso. Porque se eu fosse pastor, eu disse a ele, mesmo que eu não pudesse, porque eu sei que cada pastor tem os seus compromissos, certo? Mas se não pudesse ir para uma igreja, se for arrumar um jeito, um dia dá para ir. Mas se não for, olha, eu quero 10 pessoas aqui que vá visitar a igreja do pastor fulano. Esporadicamente, uns irmãos, poxa, o pastor fulano sempre está mandando os irmãos aqui nos visitar. Vamos lá fazer uma visita, vamos fazer um intercâmbio. Mas infelizmente, queridos, sabe o que é que nós vemos hoje? Líderes tribais, caciques tribais. Cada um tem a sua tribo e a minha tribo não se une com a tribo de fulano. É o que está acontecendo hoje. Pastores caciques, pelo amor de Deus, eu não estou aqui metendo pau nos pastores. Existem servos e servas de Deus, líderes, homens e mulheres autênticos. Mas essa palavra eu estou trazendo aqui para você que é líder, para você que é pastor, para você que é presbítero ou alguma autoridade eclesiástica do ministério e que tem essa mente fechada. Você precisa ter uma mente aberta acerca do reino. Amados, infelizmente, existem isso no nosso meio. Líderes, pessoas até alienadas a esses líderes. Não, porque a minha igreja tem tudo. Você não vai para a igreja de fulano. Uma certa vez Jesus estava pregando o evangelho e os discípulos disseram, ó mestre, nós vimos um grupo pregando o teu evangelho. Tu queres que nós vá lá e mandemos parar? Ele disse, não, deixai. Porque quem comigo não ajunta, espalha. O que é que ele quis dizer? Deixai, porque eles estão pregando o meu evangelho. Se o próprio Jesus não fez acepção de pessoas, quem somos nós, queridos? Mas a realidade nua e crua é essa. O que está retardando a volta de Jesus, além de algumas profecias que tem que se cumprir, é a falta de unidade entre a igreja. Nós vemos aqui em Neemias, o povo se unia. Mas uma boa parte, Neemias falou aqui, a gente vai ver no início que realmente Neemias, algumas pessoas se prontificaram a ajudar Neemias. Se levantaram os Sambalates e os Tobias. E a gente vai ver aqui que Neemias ele se expressa, estamos apartados do muro, estamos distantes um dos outros.
Esse é o quadro da igreja do Senhor Jesus, queridos. Parece, dá a impressão que a igreja está doente, porque o povo não se une, porque o povo que se diz que vai para o céu não se une. Essa é a realidade. Então vai aqui nessa tarde para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa palavra de despertamento. Peça a Deus para quebrar essa barreira. Outro dia tivemos aqui no terminal, no Campo de Passarinho, um evento de uma igreja de mesma denominação, que eu não vou citar o nome, só que era outro ministério. Aí veio a cantora Alice Maciel, Estevão Jacinto, e quando o líder de outra igreja soube, aí colocou uma cruzada no terminal de Dois Unidos, com Elian Oliveira, Ivonaldo Albuquerque. Acredito para os irmãos daqui não irem para lá. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que esse povo se diz que vai para o céu? Outro tempo, teve no Marco Zero, no Recife, um evento de grande porte, pastor Silas Malafaia, homem de Deus, na época até J.A. era um garotinho, Fernanda Brum estava lá, homens e mulheres de Deus. Então, esse pastor, que eu não vou dizer a denominação, ele sabendo disso, ele inventou um congresso, foi uma cruzada, para os crentes dessa igreja não irem para lá. Aí eu pergunto, onde está o amor? Onde está a união? Essa palavra de despertamento, queridos, que eu estou trazendo para você nessa tarde. Precisamos nos unir. Eu creio que antes do arrebatamento da igreja, haverá um reavivamento. E esse reavivamento vai ser em cada comunidade, em cada bairro, em cada cidade. Onde vão fazer um evento, vou dizer aqui pelo meu bairro, pelo Recife, Dois Unidos, mais precisamente. Que os próprios moradores vão dizer o que é que está acontecendo no bairro. E eles mesmos terão a resposta. O povo de Deus está se unindo. Precisamos nos unir, queridos. Precisamos proclamar que Jesus está voltando, mas precisamos nos unir. Não adianta pregarmos este evangelho, não adianta dizer, não, mas aqui na minha igreja já tem tudo. Para quê? Para aquela igreja. Claro, a sua igreja, se tem um evento, eu entendo. Mas às vezes não tem evento nenhum e eu posso dar ajuda na igreja do meu próximo ali. Mas eu não posso, porque eu sou um cacique tribal. A minha tribo não pode se unir com a tribo de fulano. Essa é a realidade que nós estamos vivendo, né? E que infelizmente muitos precisam se despertar. A Bíblia diz, queridos, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Precisamos nos despertar. Jesus está voltando. Tinha mais alguns pontos que não está me vendo a memória aqui, mas na medida que vier, depois eu vou repassar, reforçar esse vídeo, essa palavra de despertamento. Lembrei de um ponto que aconteceu. Aqui no bairro de Dois Unidos nós tivemos um evento no dia 7 de setembro, o culto da independência, na igreja que eu fazia parte, e nós nos mobilizamos. Eu fui nas igrejas aqui do bairro, convocando os pastores, os líderes, falando do propósito desse evento, orarmos pela nossa nação, orarmos pelo nosso bairro, a unidade entre as igrejas, a união entre as igrejas. Eu fui em cada igreja aqui. Imagine quantas igrejas foram participar do evento. Praticamente 2 ou 3 igrejas. Onde foi falado nas reuniões que líderes teriam oportunidades. É isso que nós precisamos, queridos. É isso que nós precisamos nos despertar. De nós unirmos forças. O império das trevas, ele é organizado, é articulado. E nós que somos o povo de Deus, precisamos ganhar de 10-0 para eles. Nós precisamos mudar esse quadro. E eu creio que eu hei de ver o Brasil,
o estado de Pernambuco, os demais estados brasileiros, a cidade que eu faço parte, Recife, o bairro que eu faço parte, que é Dois Unidos, ser virado de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo já está, viu, queridos? Essa é a realidade nua e crua. A situação do Brasil está do jeito que está. Ah, mas a Bíblia diz que a iniquidade vai se multiplicar. Mas você pode mudar esse quadro. Você pode, através da sua oração, da sua intercessão e da sua união. Não vá ficar deitado de berço esplêndido. Não, não, querido. Você precisa se despertar. Você tem um chamado. Deus tem um plano na tua vida. Mas você precisa se despertar. Saia dos quatro cantos. Saia das tribos. Se você vê que o teu líder é um cacique, eu não estou aqui fazendo apologia para você se levantar contra o teu líder, não. Mas converse com ele. Vá regrando ele de oração, para que Deus vá tocando no coração dele. Não seja um alienado. Infelizmente, queridos, existem muitos membros e congregados alienados. Eu sei que Deus estabeleceu líderes, homens e mulheres, amém? Para dirigir um povo, mas que precisam se despertar. Então vai essa palavra para você, que é alienado com esse sistema, que não tem se desprendido a se unir com a igreja do teu próximo. E você que é líder. Não, mas eu só vou para aquela igreja quando me chamam para pregar. Quando eu vou para um seminário, um congresso. Vá lá para aprender. Não, eu estou aqui, pastor, para aprender. Faça intercâmbio entre as igrejas. Eu creio que antes da volta de Jesus, eu e você, no bairro, na localidade que você mora, você há de ver um evento de grande porte. Imagina, você está num evento desse, olhar assim e não ter como contar as multidões de crentes unidos, clamando ao Deus dos céus. O que é que Deus não faria por esse bairro? Pelo teu bairro? O que Deus não faria pela tua cidade? O que Deus não faria pelo teu estado? O que Deus não faria pela tua nação? Então que a partir de hoje, queridos, nós coloquemos esse propósito. 2018 está chegando aí. Então que você coloque um propósito diante de Deus. É Jesus. É Deus, eu tenho um estado em falta. Essa palavra é para você que é líder. Essa palavra é para você que tem o teu conceito, que tem o teu raciocínio, a tua analogia, a tua teologia, a tua apologética, hermenêutica, mas que não se une com a igreja do próximo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu vou lhe dizer, viu? Naquele grande dia, guarde o que eu estou dizendo. Guarde a hora e o dia que eu estou falando aqui. Naquele grande dia, a gente vai ver quem é quem, viu, queridos? Porque quem eu pensava estar lá, não vai estar. E quem eu pensava não estar lá, vai estar lá para a glória de Deus. E que nós, queridos, não venhamos a quebrar a cara naquele dia. Então, se Deus te permitiu ver esse vídeo, é uma palavra de despertamento para você. Visite as igrejas, dê uma força. Se na tua igreja não está tendo trabalho evangelístico ou culto, vai lá, vai ter uma cruzada. Como eu já vi aqui no bairro, já teve cruzada aqui na quadra, por exemplo, numa igreja aqui, Casa da Bênção. Só era o pessoal da Casa da Bênção. Eu fiquei, disse, meu Deus, cadê a tua igreja que não se unem? Tem que começar por você. Tem que começar com você, líder, e por você, liderado, que está alienado à tua liderança. Eu não estou dizendo para você não ser submisso, não estou falando isso. Mas que você precisa se despertar. Porque Deus pode mudar o quadro, mas vai depender de mim e de você. Amém, queridos? Não vou pedir perdão, não pequei, mas você sabe que Deus falou com você nesse vídeo. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Graça e paz, ou paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Amém.